menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor, e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Bom dia mais uma vez. E eu quero dar bom dia para os dois lados da vida. Bom dia para os que estão chegando pela primeira vez à nossa casa. Sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz em ver rostinhos novos aqui com a gente. Nesse momento agora, eu vou pedir para que todos vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. E vamos orar, vamos agradecer. Deus, Pai de infinito amor e de infinita bondade, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, para juntos Te agradecer por mais uma semana na Escola da Terra, nessa escola que também é hospital de almas. Nós que estamos aqui para aprendermos um pouco mais, para nos melhorarmos, para entendermos que a vida não cessa aqui. Pedimos o auxílio do Mestre Jesus na reunião que se inicia, trazendo a paz, a luz e a Tua bondade para todos os presentes dos dois lados da vida. Rogamos a Ti, Pai amado, a todos os nomes, todos os nomes que se encontram, encarnados e desencarnados, que os nossos rogos, os nossos pensamentos para cada um deles possam chegar até o mundo espiritual, para que sejam todos confortados, abençoados, envolvidos pelo amor de Maria de Nazaré. Que eles se sintam acolhidos, amados e protegidos por todos nós. E assim, envoltos neste amor do Pai, pedimos a Francisco de Assis, nosso patrono, ao Mestre Jesus, a todos os guias e mentores desta casa e principalmente a Deus, a permissão para iniciarmos os trabalhos desta manhã linda de domingo, pedindo sempre a Tua permissão e a Tua proteção. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente tem
A nossa querida Maria do Socorro, para quem não conhece, é a presidente da nossa casa. E ela vai dar continuidade no estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa continuação nos fala sobre a autoridade da doutrina espírita. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Minha flor? Vamos nós, né? Trabalhador quer o trabalho, né? E é aqui que nós estamos, gente. Um bom dia para todos. Que a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver. Este trabalho, que foi um trabalho para mim, vai ser em homenagem à Dona Geralda, à nossa mãe Geralda. E ela me pede que vocês focalizem nessa música que nós vamos começar. A parte técnica hoje. Porque é isso, é ao vivo, né, gente? Da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
Bom, aqui eu já posso até ir embora, né? Já fez o convite, já estamos com a palestra pronta. Mas esse convite que eu trago hoje, eu vou contar para vocês. Eu fiquei pensando assim, liguei para certas pessoas e não alcancei o que elas queriam me dizer. E eu falei, não, eu tenho que trazer o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu respeito há 65 anos que essa casa existe. E aí eu comecei a entender o que significava realmente essa autoridade da doutrina espírita. Porque ela foi trazida pelos espíritos. Ela veio e ela não tem um espírito só que ficasse dono da doutrina. Então, por isso que ela se chama a doutrina dos espíritos. Então, essa doutrina, ela vem nos esclarecer que nessa universalidade dos espíritos é onde reside a nossa força do espiritismo, também a causa da sua própria propagação. Então, o espiritismo hoje, ele é canto a recanto em que se ouve falar no espiritismo cristão, no espiritismo que caminha com Jesus, no espiritismo que ele avança cada vez mais dentro desta doutrina de amor. E eu trouxe aqui para vocês quem mais teve autoridade nesta doutrina. Foi Jesus. Que quando ele diz, mas eu vos digo, convém aos outros que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para nós. Se, porém, eu for, eu o enviarei. Temos muito a vos dizer, porém, o Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. E aqui Jesus também está falando para nós, não só que virá um Consolador, que é o Espiritismo, mas ele também está falando da vida futura, aonde ele vai abrir este caminho, esta verdade e esta vida para cada um de nós. Aí é onde, muitas das vezes, a gente pergunta por que a gente fica no mesmo lugar. Porque quando nós realmente acreditarmos que Jesus veio trazer esta verdade, porque é esta verdade que nos levará a uma vida futura, porque nós não fomos criados para ficarmos aqui. Nós somos espíritos dotados de inteligência e de amor, e de luz, e de fraternidade, e de compreensão. Então, para aqueles que ainda não acordaram, há mais de 2000 anos, meus irmãos, que esse convite, ele é feito, ele é trazido para todos nós. E aí, quando nós estamos bem, a gente esquecemos que somos os convidados de estarmos na escola do aperfeiçoamento, que é a escola da vida. Porque cada um de nós tem a sua história a ser revelada, a ser contada. Estes espíritos que pelo qual passaram por aqui e com autoridade na doutrina, cada um deles disse de uma forma muito simples para que a gente seguisse na doutrina, mas nós estamos ainda relutando. A gente pensa muito, a gente quer tudo certo, a gente quer encontrar uma casa perfeita, a gente quer encontrar um mundo perfeito. Mas eu não. Eu estou bem assim. É você que tem que mudar.
O dia que você mudar, tudo vai ficar bom. E aí a gente se engana com aquela palavrinha amor, e a gente diz assim, eu amo, né? Então eu vou aceitar a proposta do ficar mais um pouquinho, e aí a gente vai ficando. E a nossa reforma a gente vai esquecendo de fazer. Então Kardec, ele traz para nós também. E ele diz assim: as palavras de Jesus não passarão, pois serão verdadeiras em todos os tempos, serão eternas, e o seu código moral, pois consagra a condição do bem que conduz o homem e seu destino. Kardec foi o fundador da doutrina do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E aí vem mais um com autoridade dentro da doutrina, que é o nosso irmão Leon Denis. E ele coloca assim: a passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixarão traço de caráter, e sua influência se estenderá para os séculos vindouros. Ainda hoje preside o destino no globo em que viveu, amou e sofreu. Porque nós ainda pensamos em Jesus na cruz, né? Naquela parte do sofrimento mais cruel, é a que nós ainda buscamos muitas vezes Jesus. É aonde a gente, às vezes, se ajoelha e pede a clemência de um perdão. Então, um dia, nós vamos nos lembrarmos de Jesus, ele pescando almas, ele buscando como nós estamos buscando hoje, que cada convite que nós fazemos para que vocês voltem à casa de Francisco, que vocês se sintam apaziguados, que vocês se sintam harmonizados, que o amor do Cristo esteja dentro de cada um. É uma forma de lembrarmos de Jesus também. É a forma deste amor que Ele deixou para todos nós e que muitas das vezes a gente só reclama da vida. Quando nós temos o maior milagre, vocês podem não acreditar, meus irmãos, mas mas muitos espíritos pedindo esta oportunidade da sua reencarnação. E nós, que já estamos aqui, muitas vezes no dia, deixamos um pensamento errado entrar nas nossas vidas. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? O que é da minha vida? Eu não tenho graça com nada. Eu queria morrer. Gente, nesse momento, a gente está se colocando no lugar do nosso Pai Criador, aquele que nos deu o dom da vida, e que nós precisamos entender e aceitar qual é a parte da nossa missão, porque Ele trouxe a dele, Ele veio e nos ensinou como seríamos a nossa vida aqui na escola Terra. Dias vamos estarmos muito felizes, dias não, mas sabendo que tudo que Deus nos dá é para o nosso adiantamento moral, espiritual e material. É aqui que nós estamos aprendendo. Lá nós temos as aulas, lá em cima é a escola, mas aqui é o nosso maior aprendizado, porque nós estamos juntos com aqueles que necessitamos estar. Nós estamos juntos com aqueles que nós precisamos cuidar e que muitas das vezes nos falta paciência. A gente diz, chega, já fiz tudo. Mas aí Jesus dá um sinal e diz assim, não,
ele acordou, ele está lá numa casa espírita, fazendo o que eu estou fazendo na casa de Francisco de Assis. Olha que maravilha para esta mãe que entrou numa hora de dor na casa de Francisco, buscando a energia, buscando a cura do seu filho. E ele, para não havê-la sofrer, ele preferiu ir para longe. E ela disse: toma conta, Senhor. E ele foi, meus irmãos. Então, hoje, nós estamos assistindo a este espírito abrindo as portas da casa aonde ele trabalha, no Rio Grande do Norte. Ele acreditou nas palavras de Jesus. Ele aceitou o convite em que essa doutrina não é uma doutrina para os fracos, é a doutrina dos fortes, já diz Raul Teixeira. Essa doutrina, ela é consoladora. Essa doutrina, ela nos tira os pensamentos maus de querermos fazermos atos como retirarmos as nossas vidas. Essa doutrina, ela esclarece que nós temos um anjo guardião, um guia e um protetor, e que nós precisamos convidá-los a fazer parte da nossa vida. Temos muitos, meus amigos, muitos casos. Eu sou uma. Eu estou aqui na frente de vocês, falando tudo de bom da doutrina, porque tudo de bom eu recebi. Outro dia me perguntaram assim: tia, a sua mediunidade qual é? Eu falei: filha, é a mediunidade que eu aprendi a caminhar com Jesus. Quando os espíritos querem que eu trabalhe com a clarividência, eu trabalho. Quando eles querem que eu trabalhe com a incorporação, que é onde eu me encontro, eu trabalho. Quando eles querem que eu dê o passe da cura, eu vou estar lá. Quando eu tenho que passar momentos com muitas dificuldades, meus irmãos, como já enfrentei, e só posso dizer para vocês, eu sou o exemplo vivo de que a doutrina me curou. E de que eu não posso sair desta casa, porque ela diz assim: se você está feliz, vá à casa de Francisco. Se você está com problemas, vá à casa de Francisco. Então, meus irmãos, eu recebi como todos vocês podem receber. E aqui eu vou dar continuidade ao que o nosso amigo, ele fala que nós precisamos de termos essa conexão com Jesus, com Kardec, com Leon Denis, com Emmanuel, com Bezerra. E tudo isso faz parte desse ensinamento em que Kardec também eu coloquei aqui, porque Kardec é um espírito que, vejam hoje vocês, ele é um espírito universal. Todas as casas trabalham com Bezerra. Ele é um médico em que ele teve uma vida pública, mas ele soube separar o seu trabalho do universo da espiritualidade. E eu coloquei aqui palavras dele, em que ele diz assim: irradiemos o recurso do amor, através de quantos anos acenda, para que a nossa atitude se converta em testemunho de Jesus Cristo, distribuindo com os outros consolação, esperança, serenidade e fé.
também tem do nosso amado Emmanuel. E ele coloca: o Espiritismo, sem o Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará da atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E mensagem do companheiro, que também trabalha na nossa casa, na nossa falange, André Luiz. E ele diz assim: para cooperar com Jesus, é imprescindível fazermos a sintonia, a estação da nossa vida com o Evangelho Redentor. E aqui a gente começa a entender que é a doutrina para os fortes. Porque para que a gente consiga se modificar, a gente tem que fazer uma transformação. A gente tem que colocar o homem velho no fundo do poço. Não é de um saco, não. Ah, eu vou colocar lá num saco. Não. É num poço mesmo. E aí nós vamos fazer um propósito da nossa renovação. E a nossa renovação é retirarmos de nós essa capa que nós nos sentimos tão bonzinhos, tão generosos, tão maravilhosos, mas o orgulho ainda faz parte de nós. A maledicência ainda faz parte de nós. E assim, só quando nós realmente despertarmos para esta vida em que Jesus convida todos os dias a nossa modificação, é que nós poderemos alcançarmos em sermos realmente chamados seus filhos, filhos de Deus. E eu gosto de conversar com os espíritos, tá, meus irmãos? Eu aprendi a não ter medo deles. Então, quando tem algo assim que eu fico muito angustiada, eu faço as minhas perguntas. E eu disse para eles assim: irmã Celina, até quando nós vamos ficarmos nessa dor de ver os nossos irmãos não entender o que Jesus veio trazer para nós? Até quando nós não vamos entender as nossas dores, que são iguais a dos nossos irmãos menores? Isso também foi ela que mandou fazer, tá? Para mim não chorar, tá bom? E ela me respondeu: filhos, amados e queridos, quando vocês olharem para este mundo que vocês acreditam que é um mundo de regeneração, mas esse mundo de regeneração, ele não pode ir só com vocês que já aprenderam a lição. Ele tem que ir com aqueles que estão ainda lá embaixo. Quando a fome não fizer mais diferença para vocês, o planeta seguirá este rumo de regeneração. Quando a dor do meu irmão, que está pedindo socorro dentro de um hospital, e aquele médico diz: acabou o meu plantão, eu estou indo embora, ainda temos muitos filhos a trabalhar por um planeta de regeneração. Quando uma mãe está dando à luz e chega na porta do hospital e o médico diz: vá, porque ainda não está na hora deste neném nascer. E ela obedece. E quando chega no meio do caminho, esta criança parte.
Este mundo ainda não está pronto para um mundo de regeneração. Quando batem à nossa porta e nós olhamos, e hoje, neste mundo em que vivemos, é possível doar um pão de cada dia? Porque nós fomos ensinadas, eu, Maria de Fátima, Maria do Socorro, Ana Maria e até mesmo a nossa irmã Rose, fomos ensinadas a quem batesse na nossa porta, doarmos o que tínhamos de melhor, meus irmãos, dentro da nossa casa. E ela me responde, mas não é vocês, é o planeta, filhos. Então, quando Jesus nos dá uma credibilidade no nosso país para sermos melhores, hoje nós já vemos isso. Na pandemia, nós vimos isso. Mas será que é só a pandemia? As pessoas perguntam, e eu pergunto para ela. Tem um vídeo aí correndo em que fala que quem partiu é porque estava na hora de partir. E aí, quem ficou? Vai fazer o quê? Vai continuar chorando, murmurando, lamentando? Ou vamos dizer assim, foi um resgate planetário. Então, o que aconteceu, porque estava na hora em que Jesus usou a sua barca. Ele fez o trabalho. Então, nós que ainda ficamos, nós que ainda estamos, a nossa responsabilidade fica maior ainda. Porque nós temos o nosso seio familiar, que nos dá muitas dores de cabeça, mas também nos dá muitas alegrias. E traz bênção, traz o crédito, gente. Esta doutrina, ela é de crédito. Quando você acredita que a sua libertação chega, você acredita que uma mãe, dito pelos médicos materiais, que ela não poderia ser mãe. E ela chega à casa de Francisco, e a irmã Celina diz para ela, filha, você vai ser mãe. Você vai trazer este filho ao mundo. Teve credibilidade. Ela acreditou. Ela podia já ter ouvido em muitos lugares, mas ela foi fazer a parte dela e hoje ela está com um bebê lindo, maravilhoso, trazendo alegria para todos os familiares, trazendo bênção e dizendo, é aqui que eu tenho que fazer vocês aprenderem e vocês cortarem as minhas arestas, me ensinando o que é amar Jesus. E é assim que nós temos a oportunidade dessa autoridade, desta doutrina. E nós também colocamos aqui essa parte da pirâmide, que eu aprendi isso aqui lá no início, sabe, meus irmãos? Bem lá no início. Ela não gosta que nós a chamamos de professora. Mas ela assinou lá em cima o papelzinho de quanto ela ensinou a doutrina, de quanto ela, numa hora qualquer, numa reencarnação qualquer, ela chutou o balde. Mas pela misericórdia de Deus, ela veio e está dando conta. Então, esta pirâmide que eu vou passar para vocês, eu aprendi quando eu tinha 17 anos. Então, esta pirâmide é ciência,
filosofia e religião. A ciência, a palavra significa conhecimento, mas não se trata de um conhecimento qualquer. Ela busca compreender fatos e verdade, leis naturais da vida, para saber e explicar como o universo funciona. A filosofia é a filosofia da vida. É a expressão que serve para descrever um conjunto de ideias ou atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou grupo. A expressão melhor é aquela que te ensina a guardar os amigos dentro do coração. A missão, por assim dizer, coube ao Espiritismo. Esta doutrina, que tem sido luz em nossos caminhos, doutrina da redenção, que nos aponta rumos mais certos, reajustando-nos com carinho, bênção e luz. Sublime e universal na experiência evolutiva de cada um. E a religião é a maior virtude que temos dentro de uma religião. Seria promover um melhoramento individual a cada seguidor, fazendo cada um levantar a sua espada contra os seus próprios defeitos. E nessa parte aqui, meus irmãos, aonde coloca que a doutrina é da redenção, e ela é de cada um, muitas vezes fica muito difícil quando nós temos o amor à nossa família e que nós queremos que o nosso pai, que a nossa mãe, que os nossos irmãos, que os nossos vizinhos creiam naquilo que nós estamos acreditando. Porque nós já sentimos, neste momento em que nós estamos aqui, rodeados de amigos espirituais, rodeados de espíritos familiares, em que diz assim: eu lutei tanto para que você fosse comigo, mas hoje você está aí aprendendo. Isso é a doutrina consoladora. Isso é o Cristo que fala para nós. Não desistirmos de nós e do nosso familiar, ou de quem quer que a gente queira ver no caminho do amor. Esta é a doutrina que eu só tenho a agradecer ao nosso irmão Joel, que fez o convite. E ela diz assim: criaturas, eu vou falar um pouco agora sobre a mediunidade dentro do Espiritismo. Prometo a vocês que eu não vou falar da minha mediunidade. Criaturas guardam um conceito errôneo e perigoso com relação aos médios, pois acha que, em sua posição, eles já são santos e iluminados. Meus irmãos, somos muito mais devedores do que vocês. Acabei de falar agora da nossa irmã Fátima. E a nossa posição do grupo fraterno não é diferente. Em algum momento da nossa evolução, chutamos o balde. Eu não estou afim, não quero. Então, mas aí tivemos a oportunidade de juntarmos, né? Um jovem pequenininho, com 4 anos de idade, que chegou à nossa casa. E este jovem, a nossa mãe Geralda disse: tem muita mediunidade, minha filha. Tenha calma com ele. Não deixe de o trazer todo o primeiro sábado do mês, para que ele tome passe. E aí este jovem foi crescendo, foi aumentando,
e foi vendo a responsabilidade dele no que ele trazia dentro da doutrina. O carinho, a atenção, o amor e a preocupação, meus irmãos, de não deixar que coloquem este irmão em um pedestal de iluminação, de santo, aonde ele não pode errar, aonde ele não pode falar algo que não haja concordância do público. Ele é humano e isso não é covardia. Eu também aprendi, eu também perguntei a espiritualidade. Porque cada vez que a gente erra, a gente coloca essa palavra. Ah, mas eu sou humana. Ela me respondeu, tudo bem, filha, mas tropeçar não vale mais. Prestem atenção ao que vocês passam, porque vocês estão sendo percebidos pelo encarnados e principalmente os desencarnados que querem que vocês derrubem o balde de novo. Então, isso é muito sério. Quem está aqui na frente, quem está na sala de passe, quem está passando um estudo, quem está à frente de qualquer trabalho, seja ele na livraria, na cantina, no bazar, em qualquer fonte de trabalho, nós precisamos termos o cuidado de não ferir ninguém. Porque a maior parte ferida, quando vem para nós. E aí, quando a gente fala, desculpa, eu não quis fazer isso. Mas, caramba, toda hora pede desculpa e toda hora erra. Eu ouvi muito, meus irmãos. E eu ficava muito triste. Porque aquele desculpa era sincero. Era tão sincero que nós estamos hoje aqui, presentes na casa de Francisco de Assis. Nesta casa em que todos nós mentalizamos, nesta casa em que todos nós, quando fazíamos um trabalho, nós víamos a casa cheia, a casa grande, a casa imensa. E nós não tínhamos ideia que no ano de 2023 estaríamos aqui. Ela espiritualmente, mães espiritualmente, nos ouvindo, agradecendo e dizendo, a luta não terminou, companheiros, vamos em frente. Eu já estou terminando, porque eu vou terminar no meu horário, tá? Então, Flammarion, que também foi uma das pessoas com autoridade dentro da doutrina, ele fala que Kardec, ele foi um sábio, foi o bom senso encarnado. Que o Espiritismo, cujo Kardec, por ele ser um homem sábio, ele trouxe a doutrina do bom senso e da lógica, do equilíbrio e da sensatez, trazendo o esclarecimento e a consolação. E esse reajuste que ele pede, ele coloca que nós precisamos realmente fazermos esse reajuste, que é o nosso moral, que é o que eu já falei para vocês, está dentro da nossa reforma íntima, que é a espiritualidade, que são os nossos amigos de escola, espíritos esclarecedores, espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos que querem, que já tiveram encarnados na nossa vida como um anjo, mas que nós não ouvimos muitas das vezes as suas mensagens,
o seu recado e as suas orientações. E nessa fileira, André Luiz, ele coloca também que vem a redenção. E essa revelação divina, ela é fundamental para nós que estamos dentro da doutrina. Porque ela define, quando a gente faz uma lista, né, na fileira do Espiritismo, ele é compelido naturalmente a iniciar o processo da nossa própria transformação moral. Aqui é legal, sabe por quê? Porque quando a gente começa realmente a entender a doutrina, a fazer o exercício da doutrina, em que a gente vai falar mal do outro, a gente já não consegue. A gente dá uma desculpa e a gente sai. Porque nós já aprendemos que cada um é que vai fazer a sua caminhada. Então, se eu já estou um pouquinho adiantada, eu não tenho que falar mal ou deixar aquele vizinho falar mal de ninguém. Eu vou dizer, olha, eu deixei minha panela no fogo, depois a gente conversa. E a gente não dá mais o passo da maledicência. Não queremos mais sermos nem grosseiros e nem violentos. E não queremos sermos levianos ou infiéis. A infidelidade está dentro de nós mesmos. Sermos leviano também. Sermos ingratos também. Aí você diz, como eu perguntei, e se faz o quê? Para que a gente possa realmente alcançar esta glória. Os espíritas sinceros compreendem pouco a pouco o que o espiritismo e o mediunismo pode lhe oferecer. O reencontro com os pensamentos puros com Jesus. E com esta superioridade na ação das finalidades da doutrina espírita, pois é a fé verdadeira, ela é dinâmica e não estática. Quando Jesus afirma que se reconhece uma boa árvore pelos bons frutos, está lá em Mateus 7:20. É indispensável questionar quais seus frutos que produziremos e se beneficiam a fatos nossos irmãos. Então, aqui é a hora que a gente vai saber. Porque eu não posso dizer para você que gosta de morango que você não coma o morango. Eu não gosto. Ele é azedo e me faz mal ao meu estômago. Então, eu não posso comer. Mas eu posso te respeitar. E é onde, muitas das vezes, a gente não consegue entender o nosso próximo. Se você consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo mais. Então, me ama. Porque eu não consigo mais. Mas eu acho bonito demais quem faz 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Porque eu já fiz. Mas hoje eu quero estar na casa de Francisco bem. Então, eu fiz a minha escolha dos meus frutos. E a gente tem que... É duro, mas a gente tem que aprender a fazer. E aqui eu encerro com Kardec, quando ele coloca e também afirma que estes frutos, eles geram a nossa transformação na nossa natureza. Então, quando as pessoas ainda falam que eu sou assim, mas eu sou assim, não vou mudar. É porque a sua natureza ainda não está ligada com o plano superior do nosso Pai Criador. Quando esta natureza ela estiver ligada com a espiritualidade divina, nós estaremos igual um avião
com as nossas duas asas equilibradas. E aí sim, meus irmãos, Kardec fala que também ele afirma que se conhece o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral. Eu só tenho a agradecer a Deus, a espiritualidade maior, e de eu ter conseguido passar com todo o carinho do meu ser, com toda a vontade de aprender a caminhar e a continuar com Jesus. Quero agradecer aqui hoje a vocês, uma pessoa muito especial, que também faz parte da casa de Francisco de Assis, que se chama José de Arimateia. Não é para falar dos frutos quando a gente só tem a negatividade. Aí não é. Mas quando uma pessoa que serve a qualquer pessoa, que olha, que vê a necessidade e ajuda, ele já está fazendo uma colheita dos bons frutos. Que no lar deste filho, que no lar de todos vocês, o amor de Maria Santíssima, que me deu a graça de fazer esse estudo, eu só tenho que pedir agora para o nosso irmão Ricardo colocar a nossa musiquinha em agradecimento a tudo que nós aprendemos na manhã de hoje. Que o Senhor da vida nos abençoe. Vamos firmar. Tem muitos amigos, muito, meus irmãos. É o que eu falei para vocês. Trabalhar na seara do Pai é isso, é com a vidência, com a clarividência. E não ter medo. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixe se abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser uma que nos venha acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ore e vigia sempre, tem paciência, amigo. Lá, 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 lá. Tem paciência, amigo. A espiritualidade deixa para todos nós ter a paciência, né? Essa virtude mãe é paciência, aceitação, tolerância, humildade e caridade. Que a paz e o amor de nosso Senhor envolva todos vocês. Muita paz para todos. Graças a Deus. Obrigada, Maria, por esses ensinamentos tão valorosos. Ensinamentos, puxão de orelha. Médium leva puxão de orelha à beça. Quem está aí sabe. Mas vamos então finalizar com uma oração.
Vou pedir para que todo mundo respire fundo, calmamente, inspirando e expirando suave, sentindo essa energia, esses fluidos revigorantes, chegando até nós com a permissão do Pai querido, de todos os trabalhadores desta casa. Obrigada, Senhor da vida, por mais um estudo, pela compreensão de que a doutrina, este Consolador que foi prometido por Jesus, chegou até nós e que possamos então fazer o bom uso de todo esse conhecimento, que sejamos firmes em aprender, mas mais do que isso, que possamos ser corajosos para fazer com que todo esse ensinamento se mantenha em forma de ações, palavras, gestos, pensamentos de paz, de luz e principalmente de amor. O amor que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje. E através deste amor, Mestre Jesus, pedimos a tua misericórdia para todos os aflitos. Sim, todos os aflitos de todas as ordens. Aos irmãos que estão num leito de dor, acamados. Aos irmãos que estão nos presídios, nos orfanatos, nos lares dos idosos. E um pedido, Pai, especial a todos os irmãos suicidas, aqueles que tiveram, num lapso de desespero, achar que findar com sua vida terrena seria a solução de todos os males. Ó Mãe Maria de Nazaré, recorremos a Ti, para que envolva todos esses irmãos, para que eles entendam, para que eles sintam que a luz do Mestre, que o Pai maior, sabe bem o nosso melhor caminho. Que neste domingo possamos sair daqui da casa de Francisco de Assis, com todos esses franciscanos, marianas, clarissas, que possamos sair melhores do que aqui chegamos. Que saiamos daqui com o coração cheio de alegria, com o coração mais leve e fortalecido para mais uma semana que se apresenta para nós. Que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos. E assim, gratos aos nossos mentores, aos guias de todos os médiuns aqui presentes, ao Mestre Jesus e, acima de tudo, a Ti, Senhor da vida, pedimos a autorização para encerrarmos a reunião pública deste domingo com Tua luz e com Tua graça. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora, nesse momento que a gente está envolvido por essa paz, por essa tranquilidade, a gente vai dar início aos passes magnéticos na salinha de passes. A gente vai só entrar, a gente vai se harmonizar mais um pouquinho, os médiuns, e logo após nós iremos chamando, tá bom? Pedimos que a gente mantenha essa harmonia, sem muita conversa, porque isso acaba atrapalhando. E que aqueles que não trouxeram ainda as garrafinhas de água, que tragam das próximas vezes. Ao findar do passe, saiam da sala e bebam água fluidificada. Tá ok?